Olá, bem-vindos ao Questões de Ordem. A minha entrevistada é a deputada estadual Fabíola Mansur, que está no seu terceiro mandato consecutivo e também já foi vereadora aqui de Salvador, a primeira capital do Brasil. Deputada, bem-vinda ao nosso programa. É um enorme prazer tê-la aqui. A senhora que é uma referência aqui no Parlamento baiano, não apenas representando as mulheres, mas uma deputada extremamente atuante aqui no Parlamento, deputada. Muito obrigada por esse carinho, Fernanda. É um prazer imenso a gente estar aqui nesse programa que já é um sucesso, que é o Questão de Ordem, capitaneado por você, um pouco para prestar contas do nosso mandato. E agora, além disso tudo que você carinhosamente já falou sobre mim, como procuradora especial da mulher da nossa Assembleia. Deputada, a senhora falou a respeito de procuradora, que a senhora iniciou agora, né? Sendo a procuradora aqui do Parlamento. Mas essa batalha já vem desde 2019. Por que demorou esse período, deputada, de 2019 para 2023? É verdade, Fernanda. Em 2019, nós colocamos um projeto de resolução aqui, junto com um movimento nacional de criação de procuradorias especiais nos estados, nas assembleias estaduais, para a gente enfrentar as violências que as mulheres sofrem, e inclusive com o aumento de número de estatísticas de feminicídio. Logo em seguida, nós tivemos a pandemia durante os 2 anos, então todos esses projetos não foram votados porque nós estávamos focados em projetos voltados ao enfrentamento da pandemia pelo Covid. Então, nós só retomamos isso praticamente no fim de 2022 e aí aprovamos. Em 2023, com o apoio irrestrito do nosso presidente Adolfo Menezes, nós começamos a participar de conferências com as procuradoras dos estados e também destinar uma estrutura para a Procuradoria Especial, também cedida pelo nosso presidente Adolfo Menezes, que encampou essa ideia, entendendo que é uma chaga a violência contra a mulher e que a luta contra essa chaga é uma luta de todos, não apenas das mulheres, de nós mulheres, mas também dos homens, que é uma luta civilizatória. E a Assembleia Legislativa da Bahia não poderia ficar de fora dessa pauta. Deputada, eu estive na Comissão das Mulheres quando estava discutindo, né, comemorando o voto feminino, 91 anos do voto feminino, e eu estava vendo alguns dados. Eu percebo que a senhora tem dados, né? Uma legisladora que ajuda muito a imprensa porque passa dados para a gente, os números específicos. E falando em dados, vou falar de alguns dados, mas falando dos dados da Procuradoria, quando eu estive a semana passada, a senhora disse que já tinha tido denúncias, mas esta semana já surgiram mais denúncias, deputados. Fala para a gente como a pessoa pode denunciar na Procuradoria e como tem sido receber essas denúncias e a estrutura da Procuradoria. Obrigada pela pergunta, Fernanda. Na verdade, quando a gente esteve na audiência presidida pela deputada Suane Galvão, para a gente celebrar 91 anos de voto feminino, e veja que o voto feminino ele foi instituído há 93 anos, mas ele só emplacou 2 anos depois. Você vê a dificuldade das leis que dizem respeito às mulheres serem emplacadas. Nós temos coisas assim absurdas. Até ano passado, com o STF proibindo a alegação de legítima defesa da honra para sustentar feminicídio, nós estamos em pleno século XXI, só agora isso é proibido. Até 2002, isso é 20 anos atrás, ainda a gente tinha uma lei que um marido que casado com uma mulher não virgem podia alegar a anulação do casamento. Sim. Então, veja que as pautas femininas, a gente não podia trabalhar sem autorização do marido, não podia abrir conta em banco. Então, tudo isso deveu-se pela não participação das mulheres na política. Os homens já votam há mais de 400 anos, as mulheres há 91. Nós sabemos que toda iniciativa que promove direito das mulheres, ela praticamente, mais de 80% vem de candidaturas de mulheres no poder, nos diversos espaços do poder. Então, nós temos o dado que a gente se referia, que em 197 anos da Câmara Federal, isso é em Brasília, já passaram 7 mil, um pouco mais de 7 mil deputados federais homens e só 266 mulheres. Imagina. Então, essa é uma realidade
que a gente precisa enfrentar a subrepresentatividade feminina, leva também ao atraso nas pautas. Se eles que fazem as leis, eles que votam as leis, obviamente tudo demora muito. Isso progrediu um pouco com a instituição da obrigatoriedade de candidaturas, de 30% de candidaturas de gênero, né? Necessariamente não de mulheres, mas a gente sempre é a minoria, então, em geral, a obrigatoriedade de 30% de candidaturas de gênero feminino, mas isso não progrediu. Só veio progredir com o aumento da representatividade quando nós tivemos o fundo eleitoral também 30%. Isso tudo um pouco para resumir antes por que é importante você criar espaços que componham a rede de proteção às mulheres. Hoje nós temos um problema, enfrentamento à violência. Nós temos feminicídio, nós temos mulheres que recebem menos que os homens por trabalhos iguais. O presidente Lula sancionou agora uma lei que define que isso deveria ser, os salários deveriam ser iguais. Então, nós temos a Procuradoria aqui, que começou em 2023, quando o presidente Adolfo Menezes destinou salas onde funcionava a bancada feminina, fez uma pequena obra e também destinou funcionários da casa, colaboradores da casa, psicólogas, assistentes sociais e jurídicos, porque a Procuradoria ela tem duas missões estratégicas. A primeira são as missões coletivas, de interlocução com os outros poderes, o judiciário, num caso que precisa ser célere, ou na tentativa de aprovação de algum projeto específico, ou no diálogo para a capacitação de mulheres, ou num observatório estatístico. Ontem nós estávamos, por exemplo, com a delegada Patrícia Barreto. Ela que é chefe do departamento recentemente criado pelo nosso governador Jerônimo de proteção à mulher, vulneráveis e idosos. Então, nós estamos debatendo as parcerias, ou na cooperação com defensoria, para a gente apurar essas estatísticas, mas também defender mulheres que não conseguem entender que tem defensoras e defensores que podem representá-las juridicamente. A senhora fala dessa parceria, há essa parceria né, com outros órgãos, mas também há uma estrutura aqui né, no parlamento para receber essas mulheres, né, deputada? Verdade, Fernanda. Essa estrutura é para as causas individuais. Por que a gente pensou num espaço de acolhimento, num espaço de esperança? Porque há muitas estruturas da rede de proteção às mulheres, por exemplo, os conselhos, os CRANs, que são os Centros de Referência e Atendimento às Mulheres, as secretarias de mulheres, que, veja, só tem 17 cidades que têm secretarias de políticas para as mulheres no estado da Bahia. De 417 municípios baianos. Exatamente. Então, a Assembleia Legislativa, ela precisava ter um espaço do Legislativo com interlocução para os outros poderes, ajudando essa rede de proteção. Mas também nós identificamos que há uma ausência de apoio psicossocial e jurídico para essas mulheres. Como é que a gente identificou isso? Você já testemunhou várias vezes na Comissão da Mulher, a gente lá aprovando projetos, audiência pública, levantava uma mulher chorando ou denunciando ou pedindo ajuda. Pedindo socorro, depoimentos fortes. Fortíssimos, né, você presenciou alguns. Então nós vimos a necessidade de ter esse espaço. E esse espaço é um movimento nacional também, né? 21 estados. Aliás, nós fizemos já o primeiro seminário da Procuradoria Especial da Mulher aqui, agora, no dia 23 de novembro, foram 174 participantes e um espaço que realmente foi um espaço de debate, que contou com a ministra Edilene Lobo, do TSE, desembargadora Nájila, as delegadas, a comandante da Ronda Maria da Penha, tenente-coronel Roseli, enfim. E nós tivemos as deputadas que são adjuntas, que eu queria citá-las. A primeira procuradora, a procuradora adjunta é a deputada Maria Del Carmen, a segunda procuradora, a deputada Neuza Cadori, e a terceira procuradora, a deputada Cláudia Oliveira. Então, nós começamos, no dia 23, marcamos o início da disponibilidade do serviço da Assembleia. É um serviço, aqui não é um mandato da deputada, é um biênio de 2 anos, aqui é um serviço que eu acho que veio para ficar, Fernanda, utilizando colaboradoras da casa, muito competentes, que já estão lá construindo conosco esse serviço. O
fluxo de atendimento, questionários, distribuição de material. E nós, inclusive, já recebemos, como você falou, no primeiro dia nós recebemos 3 denúncias. Aliás, no seminário eu recebi 2 bilhetinhos de denúncias de vereadoras, inclusive, vereadoras. O que diziam esses bilhetes, deputada? Por favor, me ajude. Um deles dizia, por favor, me ajude, sou vítima de violência, e dando o telefone. O outro dizia, estou sendo vítima de violência online. Pessoas me chamando de jumenta, de vaca. Veja que são coisas muito agressivas com as mulheres, que tocam muito. Nós tivemos aqui, inclusive, machuca, né? Machuca demais. E devia machucar homens e mulheres. Nós tivemos, Fernanda, a Kaliana Kailash, que é a representante da Meta. A Meta, que é a dona do Instagram, do Zap, do Facebook, falando especificamente de como denunciar violência online. E, na verdade, eu quero aproveitar a questão de ordem para até divulgar isso. A gente tem que printar, se foi do Zap, se foi no Instagram, printar essa tela. E há uma exigência agora que a gente vá num cartório para fazer uma ata notorial. Que diz o seguinte, olha, aqui está meu celular, cartório, você vê, e ele vai dizer que está como original. Porque com o advento da possibilidade de apagar, né, com aquelas 24 horas depois, 7 horas depois, aquilo pode não se constituir prova ou também pode ser questionado que não está como original. Hoje a inteligência artificial faz a gente, né? A gente está vulnerável, né? Vulnerável. Então, a gente orientou essa pessoa. Tivemos a denúncia de uma vice-prefeita de Adustina, trazida pela deputada Fátima Nunes. E, enfim, no decorrer dessa semana, nós tivemos 12 denúncias no total na primeira semana. E veja que os números do serviço não estão plenamente divulgados. Falando dos números, deputada, eu gostaria que a senhora frisasse os números desses serviços e falasse também qual a estrutura física que tem. São psicólogos? Quais são essas pessoas que recebem esse tipo de denúncia e como é encaminhada, entendeu? Agradeço de novo a pergunta aqui do nosso programa Questão de Ordem. Nós temos um serviço que está instalado no 2º andar, na ala B, da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e que tem números disponibilizados pela presidência. 3115-1010, número que é 71-3115-1010. E um número de zap, que é o 99742-4343. 99742-4343. Lá, para toda a Bahia, a gente é atendido por uma recepcionista, a depender do problema relatado, não pelo telefone, mas a pessoa pode ser direcionada e será direcionada para uma assistente social que pode atender virtualmente ou presencialmente. Claro que a gente prefere presencialmente, mas muitas mulheres, Fernanda, até para denunciar, não têm condição financeira. A gente vê isso em Salvador. Quantas vezes aqui a gente pede a passagem de ônibus para voltar? Então, a gente tem essa dificuldade, as mulheres têm essa dificuldade, sobretudo as mais vulneráveis. Então, nós estamos disponibilizando esse serviço presencialmente ou virtualmente. A partir da assistente social, todas as mulheres, né, na Procuradoria, como não poderia deixar de ser, a assistente social vai definir se essa é uma mulher que quer saber sobre um processo jurídico que está parado, será então encaminhada para a advogada. Ou renovar uma medida protetiva e não sabe como fazê-lo, a advogada. Mas pode ser uma mulher, por exemplo, que esteja com medo, com depressão, com ansiedade e já tem a medida protetiva. E aí será encaminhada, pela vontade dela, para as nossas psicólogas para fazer uma psicoterapia. Claro que a assistente social, identificará esse problema e direcionará para o departamento específico. Lá você tem uma sala de reuniões, 2 salas para esse atendimento privado, a sala das procuradoras e a recepção. Nós temos ainda, de novo, o presidente da Casa, deputado Adolfo Menezes, a quem eu agradeço, realmente essa pauta feminina, essa pauta da Procuradoria Especial da Mulher, ele realmente está apoiando, disponibilizando que às vezes as mulheres precisam de visitas nas casas. E aí ele disponibiliza os veículos para visitar essas mulheres. Nesse momento, as nossas colaboradoras estão visitando os CRANs para fazer uma estatística, nós estamos fazendo um levantamento de dados para saber onde estão os gargalos,
onde a Assembleia, através da sua Procuradoria, pode agir. Porque a gente não quer fazer mais do mesmo. A gente quer criar mecanismos para a rede de proteção dessas mulheres onde há vazios assistenciais. E eu quero aqui até agradecer, porque todas as pessoas que hoje estão lá, colaboradoras na Procuradoria, sabe, elas estão muito felizes com essa missão. Eu acho que algumas até se surpreendem com a quantidade de problemas que mulheres trazem para a gente. São coisas assim que você nem acredita. Deputada, a senhora falando da quantidade de problemas, eu já fiz várias matérias, várias reportagens a respeito de violência contra a mulher. E eu lembro que algo que uma delegada me falou que me marcou bastante, que ela disse o seguinte: Fernanda, às vezes as pessoas acham que essas denúncias só vêm da classe de renda mais baixa, mas não, vem também da classe alta. Mas a diferença é que as mulheres que têm um poder aquisitivo mais alto, ou então têm uma visibilidade, né, em vários... Maior, né? No caso de Ana Hickman. E no caso de Ana Hickman. E aí elas têm vergonha de denunciar. Eu gostaria de saber como é que vai agir a Procuradoria nesses casos, caso receba esse tipo de denúncia, mas a senhora vai responder após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com a deputada estadual Fabiola Mansur. Deputada, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito dessas mulheres que têm um poder aquisitivo mais alto e que muitas vezes temem denunciar por conta da exposição. Como a Procuradoria recebe esse tipo de denúncia, se já recebeu e como vai agir nesses casos para proteger, porque Claro. Muitas mulheres, obviamente, não querem se expor, temem se expor por conta do trabalho, por conta dos filhos, por conta de toda uma estrutura, né, deputada? É verdade. Primeiro vamos falar das classes sociais. É verdade que a violência e todos os seus tipos, ela afeta qualquer classe social. A diferença é que na classe social alta, quando a mulher quer denunciar, ela tem advogados, ela tem uma série de ferramentas que vão efetivamente tocar esse processo. No caso da classe mais baixa, que é um número maior, porque tem mais vulnerabilidade, por dependência financeira dos maridos, que às vezes causam violência patrimonial, por medo pela proteção aos filhos, por uma série de coisas e por também desinformação e falta de estrutura. Por isso, existe a Defensoria, que é uma assessoria jurídica gratuita, e essa é um vazio assistencial que a Procuradoria pode, através dos mandatos das deputadas, através da divulgação, por exemplo, no seu programa Questão de Ordem, divulgar que a gente tem mais esse serviço para apoiar essas mulheres. De fato, algumas mulheres não denunciam, apesar de nós termos um aumento significativo do número de denúncias, graças a Deus. E quando uma denúncia vem, é uma denúncia em série, às vezes, né? Nós tivemos o caso de Ana Hickman, nós tivemos Nayara Azevedo, que foram casos... né, deputada? Incentiva, que foram casos que foram denunciados. E temos casos grotescos de pessoas que tomam um tiro dos maridos, são queimadas, têm lesões cruéis no rosto e, pasmem, mesmo assim, nós encontramos aqui, nós temos um caso na Procuradoria, que o sigilo, claro, e a ética não me permitem, até como médica e como procuradora, que essa mulher, ela não quer denunciar. Bem, a Procuradoria Especial da Mulher estimula a denúncia e há coisas que nós somos obrigadas a denunciar, porque a gente não tem como esconder determinadas coisas graves, porque isso faz parte da nossa obrigação. Mas, muitas vezes, a gente primeiro acolhe essa mulher, ouve. A maioria das mulheres não tem com quem dividir seus medos, a violência que sofrem. A partir dela ter essa compreensão que a Procuradoria é um espaço de acolhimento, nós vamos incentivar a denúncia dos seus algozes, porque a gente não quer nenhum agressor solto. Nós queremos a punição exemplar desses agressores. E claro, a Procuradoria, ela não é
nós não vamos julgar, na verdade o Ministério Público, a Defensoria defende, mas assim, nós vamos orientar e muitas vezes acompanhar esses casos. Então, a partir da leitura da assistente social, ela vai direcionar aquela mulher que já denunciou e que precisa apenas um acompanhamento psicológico, se ela está deprimida, ou até o acompanhamento do seu processo, ou aquela mulher que sofre uma violência silenciosa, não tem com quem dividir, e ela vai relatar seus medos dos filhos, nós vamos orientar. Inclusive, nós temos uma outra missão, Fernanda, que é capacitar essas mulheres para a autonomia financeira. Porque a Procuradoria, inclusive nós no primeiro seminário nós tivemos um curso de empreendedorismo feminino. Isso é, como estimular essas mulheres a criar um MEI, que é não é um CNPJ para microempreendedora, a ver quais são seus talentos. Se essa mulher faz um bolo, a gente está capacitando ela no Sebrae, ela faz ali confeitos. Como é que ela ajuda com o marketing digital para vender esses docinhos, esse bolo? Se é uma mulher que faz trança, como é que divulga essa trança? Como é que ela pode se registrar para ter um CNPJ? Eu tive recentemente na Expo Favela, que aconteceu aqui, um mega evento realizado pela CUFA, né, Preto Zezé estava aí. E a gente via jovens empreendedoras, jovens lindas, modelos, outras jovens faziam trança. E eu tive a curiosidade de, enquanto procuradora, perguntar, você tem um CNPJ? Não. A maioria das respostas foi não. Não que essas pessoas estão sofrendo violência, mas veja que falta o empreendedor... Né? Exatamente. Falta uma informação sobre o que é empreender. Como fazer uma pequena empresa, uma microempresa, né, individual, como manter essa empresa. O que é recurso paga pouco imposto. Exatamente, né, exatamente. Então, tem essa parte da Procuradoria que quando a gente identifica que o medo eu não tenho como sustentar meus filhos, vamos encaminhar para isso. Outra coisa, muitas mulheres que sofrem violência patrimonial não estão inscritas nos programas assistenciais do governo, no EGOV, nem sabem que esses programas existem. Então, a Procuradoria vai orientar, não. Vamos inscrever você aqui, você tem direito a uma Bolsa Família, você tem direito a programas assistenciais. Então, eu acho que vai ser um acolhimento que é individual, com colaboradores, mas ele é também uma forma coletiva de colocar formalmente a Assembleia Legislativa no enfrentamento à violência contra a mulher e no empoderamento feminino e também no estímulo à representação política das mulheres, Fernanda. Vem as eleições aí em 2024, muitas mulheres precisam entrar na política e às vezes não têm a estrutura dos seus partidos, não têm financiamento devido. Nós vamos orientar essas mulheres e também enfrentar a violência política de gênero, que é uma nova forma de violência que afeta mandatárias e candidatas. Deputada, a senhora já foi vereadora aqui de Salvador e também é deputada estadual pelo 3º mandato consecutivo. A senhora é uma deputada aguerrida, que usa bastante ali a tribuna do plenário, não teme nada, denuncia, questiona, defende. A senhora já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? Olha, com certeza sim, né? A gente tem a dificuldade, por exemplo, de alçar cargos maiores, né, nas estruturas de espaço. Existe uma coisa chamada glass ceiling, é uma forma em inglês de dizer há um telhado de vidro. As mulheres participam mais dos espaços de poder, mas quando você vai nos espaços de chefia, de superintendência, de presidência, você tem como se fosse um teto, né? Então, a gente, muitas vezes, eu sou médica, né, candidata à presidência de Sociedade de Oftalmologia da Bahia, por exemplo, sofri muito para chegar, consegui ser presidente, primeira presidenta mulher da sociedade, da Sociedade Baiana de Oftalmologia, porque eu não desisto, porque eu enfrento isso, eu reconheço que isso existe. Fora você enfrentar preconceitos no tráfego, por exemplo. As pessoas acham que a gente não sabe dirigir. Eu sou uma excelente motorista. E quantas vezes a gente já foi xingada, né? Sofreu preconceito e discriminação. Isso até agora a Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou uma campanha, Elas à Frente, respeite a mulher no trânsito. Porque é também uma forma de violência moral, violência psicológica, que é a primeira das violências. Até você, quando você é mais firme numa defesa, como eu sou, você já me viu aqui, não, peraí, você está nervosa? Você é louca, você é nervosa? Então, assim, os homens são sempre
quando brigam, né, estão ali mostrando sua macheza, mas é a macheza tóxica, porque acho que um homem, para se afirmar, ele pode muito bem respeitar a diversidade, pode respeitar as ideias e respeitar os espaços da mulher. Nós não queremos direitos a mais, nós queremos direitos iguais. E para isso não haverá direitos iguais, não haverá igualdade de gênero sem luta, sem a gente bater na mesa mesmo, sem a gente defender. Veja, hoje nós não temos nenhuma mulher na mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia. E aí você vai ver, bom, a indicação é do partido e os partidos não escolhem as mulheres. A senhora acredita que na próxima legislatura terá, deputada? Olha, veja, eu assinei a PEC da reeleição do presidente Adolfo Menezes. Em função do trabalho que Adolfo vem fazendo, apoio inclusive as pautas que eu defendo, né, e a forma equilibrada quando ele conduz a casa. Efetivamente, a gente não sabe se vai ser possível, porque a PEC é da reeleição. Ela não é uma PEC da eleição do Adolfo, é uma PEC da reeleição. Só para proporcionar que tenha a reeleição, possibilidade. Né? Se ele vai ser candidato, se ele não vai ser, é uma outra coisa. Eu sempre desejei, nós temos a deputada Ivana Bastos, que foi a mais votada da Bahia, uma pessoa com quem eu tenho um excelente relacionamento, então que a gente havia até se comprometido em ter a primeira mulher. Nós estamos defendendo isso há muito tempo, né? E eu acho que se não houver uma possibilidade, claro que eu respeito o deputado Rosenberg, né? Porque a gente, na presidência, tem outros fatores que influenciam, mas a gente deseja ter uma mulher presidente. Mas, assim, não ter nenhuma mulher na mesa diretora, isso não pode ser naturalizado, né? Eu, inclusive, quero colocar um projeto de resolução que obrigue a Assembleia Legislativa a ter uma proporcionalidade de 30% de mulheres. Então, é isso, mas a gente tem que, ao invés de naturalizar... A senhora vai colocar esse projeto já este ano? Eu estou estudando com o nosso jurídico para ver como a gente pode fazer isso, porque existe um regimento da casa que fala da proporcionalidade dos partidos indicarem para a mesa. Então, a gente tem que, de repente, combinar com o regimento para que a gente não coloque um projeto de resolução que não seja... que não passe na CCJ. Mas assim, dizendo, se eu sofri violência, claro, violência psicológica, assédio moral, né? Nunca sofri violência física, até porque eu sou uma mulher que as pessoas têm até medo. Mas eu não posso me pautar por o que aconteceu comigo. Como a senhora reagiu a esse tipo de violência? Qual foi o seu posicionamento? Porque a senhora... vai para frente, né? Olha, Qual o posicionamento mais duro que a senhora teve que tomar para te respeitarem como uma mulher política, uma mulher médica, para ter... Eu acho que argumentando, eu sou muito boa de argumento, né? Eu sou uma mulher da paz, então eu nunca uso a violência física. Como eu sou uma pessoa estudiosa e inteligente, eu acho que a gente vence esses argumentos ridículos, essas discriminações inoportunas, no argumento. E se todas as vezes que eu sofri isso, eu falei mais alto. E se me chamavam de louca ou de nervosa, eu falava mais alto ainda, até que as pessoas se calavam. E se eu tinha que ganhar algum espaço, eu me articulava. Porque muitas vezes você ganha também na articulação, na estratégia. Né? Então, aquelas pessoas que não entendem os compromissos que eu tenho, por exemplo, com a pauta LGBTQIAP+, aliás, a Procuradoria da Mulher não é apenas para mulher cis, é para as mulheres trans também, né? Porque é uma questão de igualdade de gênero. Então, você veja que já tive embates aqui com deputados, né, que não tinham o menor argumento. Porque, na verdade, o preconceituoso, ele não tem argumento. Ele não tem argumento. Ele tem um dogma, ou ele defende alguma coisa por voto, né, ou ele defende alguma coisa porque ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe que a nossa Bíblia é a Constituição. E a Constituição, eu sou católica, mas a Constituição do Estado é laico, nós temos igualdade entre as pessoas e nós temos que defender todos. Então, assim, é no argumento que a gente vence. E sempre subia na tribuna, e já sofri aqui violência moral, até nas redes. Não sei se você se lembra, nós defendemos, enquanto médica, o uso de canabidiol para alguns transtornos de espectro autista, epilepsia, alguns casos difíceis, de difícil controle com a medicina tradicional. E nós temos ciência, isso está baseado em ciência. 18 países já fazem isso, inclusive agora a própria ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, já permite. Mas naquela época, há 3 anos,
quando eu defendi numa audiência pública como médica, trazendo neurologistas, trazendo psiquiatras, trazendo mães de meninos com epilepsia que tinham às vezes 50 convulsões ao dia. Mães que pediam para a gente tentar liberar o canabidiol para casos específicos no SUS, porque é um medicamento que hoje está liberado, mas custa $1.000. Quem é a mãe de um menino ou de uma menina dessa que tem condição disso? Então, naquela época, veja, eu sofri uma violência moral que é a deputada maconheira. Veja como é injusto. E naquilo ali, a gente vê um machismo enraizado, que a maioria eram pessoas que estavam querendo desqualificar a meu trabalho como deputada enquanto mulher, e você via a maioria eram homens. Desmoralizar. Eram homens. Os comentários eram masculinos, né? Sai daí, você é deputada. Então, assim, fora outras coisas que a gente nem fala aqui, porque são coisas de tão baixo calão, que tentam desestruturar a mulher, desequilibrar. Mas eu sou uma pessoa que tem, graças a Deus, tenho os valores muito fortes da minha família, de honestidade, de luta para a gente, sabe, ter uma ascensão social. Eu me formei médica numa escola na Universidade Federal, sabe? Sou filha de um militar, de uma professora. Então, assim, a gente lutou para estar onde está, a gente não depende de ninguém e a gente sabe o que a gente quer defender. Eu tinha uma estabilidade como médica, eu sou médica, eu estou deputada. A senhora ainda exerce? Olha, no primeiro mandato eu exerci, metade de vereadora, né, eu exercia, no primeiro mandato eu ainda exerci, mas depois ficou incompatível, sabe, Fernanda? Porque eu defendia muito a saúde e a questão da mulher e a questão LGBTQIAP+. Só que a Bahia é imensa. Então, eu não consigo fazer uma coisa se eu não fizer muito bem. Então, não dava para eu me dividir, porque eu sou cirurgiã. Então, eu ficava, às vezes, adiando, atrasando, né? E, assim, lidando com pacientes que dependiam de mim. Então, eu preferi pedir uma licença, vamos dizer, para a gente fazer política, mas nunca sem abandonar as principais pautas, que são a saúde. Então, aqui você já me viu levantando nas várias audiências que eu sou mesmo titular da Comissão de Saúde, trazendo pautas importantes e ampliou para além da oftalmologia, né? Mas a Bahia tem tanta coisa, Fernanda, a agricultura, vivemos a seca agora, a questão da mulher, a questão de igualdade racial. Eu aprovei agora uma lei, eu branca da luta antirracista, aprovei uma lei que está apelidada Lei Antirracista, que foi sancionada pelo nosso governador na concha acústica, na concha negra. Não temos ainda... aliás, não, terminou 21 dias de ativismo no dia 10. Então, assim, isso ficou muito grande, porque, como você disse, eu sou uma pessoa que tem vontade, que pega uma pauta e vai com verdade, com coração. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Os meus colegas sabem que eu tenho palavra, mesmo que isso me cause até alguns prejuízos políticos de estar de um lado A, de estar de um lado B, mas é interessante que a gente tem lado e a gente externa essa posição. E na política, deputada, a senhora falou que tem palavra. Na política, a palavra vale tudo, né? Exatamente. Porque um político sem palavra, ele fica desacreditado. Aí, pegando esse gancho, como é que a senhora se sente? Porque a senhora ficou na primeira suplência, voltou agora para o parlamento baiano. E na época, eu lembro que houve uma mobilização muito grande aqui dos parlamentares. Da imprensa. Não só dos parlamentares da situação, que a senhora faz parte da situação, como deputados da oposição também, todos querendo que a senhora trazer a senhora de volta para o parlamento. Houve a mobilização da imprensa, a imprensa se uniu, dos funcionários da casa, dos parlamentares da oposição, da situação. Como a senhora se sentiu? A senhora tinha ideia dessa representação? Obviamente que tinha por ter sido eleita, mas que era tão benquista assim aqui dentro do parlamento? Fernanda, não. Eu acho que eu nunca recebi tantos elogios quando eu, apesar dos meus 58 mil votos, uma votação maior do que 20 deputados eleitos, mas da democracia, eu acho que eu nunca recebi, o meu trabalho é reconhecido, mas eu nunca tive tanto reconhecimento dos funcionários da casa, da imprensa, dos deputados de oposição, todas as pessoas, eu ia no shopping, as pessoas diziam, mas não é possível que a senhora se elegeu.
que a senhora não se elegeu, né? E eu fiquei muito acolhida, porque foi um momento muito difícil. A doença de meu pai, que culminou com o seu falecimento, meu pai, eu tratei do meu pai em casa. Então foi exatamente no período eleitoral que eu fiz uma opção. Eu achava que em minha eleição, com a votação e com o trabalho que eu tinha feito, os votos estavam consolidados. E de fato estavam. Na verdade, não foi uma derrota eleitoral, porque 58 mil votos não é derrota. Mas dentro do PSB foi uma derrota. Eu fiquei na primeira suplência, porque nós só elegemos 2 deputados. O deputado Ângelo Almeida, que hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico, e por conta disso eu assumi o nosso mandato, e a deputada Suane, que hoje preside a Comissão da Mulher. Faz parte da democracia? Faz. Fiquei triste bastante, porque quando você dá sua vida por uma pauta e por essa casa, e quando você leva a sério representatividade política, e leva a sério a política, sabe, você fica frustrada. Mas eu acho que parte disso curou em mim essa ferida, exatamente esse carinho que você se refere. Você me acolheu, vocês aqui da TV Alba, toda hora isso não é possível. E todo mundo dizia, não é possível que Fabíola perdeu. Isso era uma coisa que dizia assim, olha, poxa, quem trabalha muito, olha o que recebe. Ao passo que em outras situações você vê coisas esdrúxulas, né, alçando os espaços do poder. Mas é da vida, o importante é que eu não desisti, Fernanda. O importante é que eu fui acolhida, eu fui reconhecida. Até hoje eu me arrepio quando você fala. Eu também me arrepio. Toda arrepiada. Aqui, porque eu digo, meu Deus, eu estou no caminho certo. E mesmo que eu não esteja aqui, se eu não tivesse voltado, eu teria cumprido minha missão. Porque eu não tenho política como meio de vida. Eu sou médica, fui dona de um pequeno hospital, né? Então posso voltar tranquilamente a exercer a medicina com tranquilidade. Mas assim, eu gostei do parlamento, eu gosto do parlamento, eu encaro com seriedade e hoje a gente tem tantas pautas que a gente defende, eu aprendi, olha, eu nunca aprendi tanto em minha vida sendo parlamentar, porque você aprende dos problemas em Sobradinho, a Caetité, de conquista, da região metropolitana, você aprende a pauta, né, do recôncavo, é racial, a pauta de gênero, agricultura, infraestrutura, as pautas da pessoa com deficiência que eu defendo aqui, tanta coisa que você aprende. E outra coisa, Fernanda, as histórias que você vê quando você toma um cafezinho numa casa de taipa, que a pessoa está pedindo luz para todos ou água, que você olha para aquela pessoa e que te serve a única coisa que tem, sabe? É uma experiência de vida. Eu acho que é uma missão que Deus me deu, alguma coisa, sabe, me trouxe para a política e eu me emociono com a política. E quando as pessoas dizem, não, mas você isso não dá voto, eu não quero saber do que dá voto. O voto vem do trabalho. Deus sabe o que eu estou fazendo. Mas olhar para uma pessoa que tem em você esperança e não considerar aquela pessoa como única, é impossível. E por isso eu também tenho dos eleitores, eu tive dos meus eleitores uma pena. Pessoas choraram quando eu perdi. Pessoas disseram que, olha, foi como se a gente tivesse perdido um parente. Foi impressionante a comoção. E isso eu não sabia. E foi isso que me fez recuperar a energia, que foi duro. Perder a eleição, perder a pessoa mais importante da minha vida, que é meu pai. E retomar, e aí agradecer ao governador, né, Jerônimo, a deputada Lídice da Mata, ao próprio secretário Ângelo, me reerguer. E ainda por cima, ao me reerguer, aprovar 2 leis importantes, né? Participar de muitas audiências e ainda ser destaque parlamentar pela imprensa baiana, que é uma coisa que também é um acolhimento. Ainda voltou mais forte, né, deputada? Eu lembro, deputada, eu acho que eu nunca comentei com a senhora isso, mas no cafezinho ficávamos nós da imprensa, todo mundo, e os deputados, né? Aí falava, se subir esse deputado, se esse for secretário, mas se ela não entrar agora, daqui a 2 anos, quem for prefeito, ela entra. Ficava todo mundo assim, na ansiedade, vendo uma forma de trazer, e todo mundo queria escrever, os jornalistas queriam escrever, os deputados queriam se articular com o governador, queria fazer essa mobilização. Aí eu que estou aqui na casa, né, há mais de 20 anos, eu nunca vi essa mobilização absurda, tão forte. Então, acabou comovendo todo mundo. Aí eu quero agradecer a senhora, parabenizá-la de estar de volta aqui no parlamento, fazendo esse excelente trabalho, esse brilhante trabalho,
defendendo a todos, todas essas causas da saúde, das mulheres e também da minha região, da região Girecê. Então, para mim, deputada, é um enorme prazer entrevistá-la aqui. Muito obrigada em participar aqui com a gente. Olha, eu que agradeço o seu carinho, Fernanda, e a sua comoção também. Eu sei que você torcia por mim e isso é muito importante saber que a gente tem um feedback positivo das pessoas. Eu sei que a sua região foi uma das que ficou mais triste e também celebrou muito quando eu pude voltar. Queria te agradecer a possibilidade de a gente estar falando aqui sobre a Procuradoria Especial da Mulher, contando um pouquinho da nossa frustração e da nossa alegria, né, totalmente recuperada. Te parabenizar. Eu nem sabia que você tinha 20 anos, viu? Com essa carinha novinha, nem parece que tem 20 anos. Aqui, mas te parabenizar pelo seu progresso, pelo sucesso do programa, parabenizar toda a TV Alba. E dizer que é muito bom receber esse carinho e é muito bom poder prestar contas do nosso mandato aqui na Assembleia. Aproveitar, agradecer o nosso presidente Adolfo Menezes, que tem sido um grande apoiador, também torceu muito. E dizer que a gente está aí, com energia renovada no fim do ano, para continuar trabalhando com a mesma força, porque essa energia vem exatamente dessas histórias, de pessoas como você, dos nossos eleitores, das pessoas que são nossos opositores, que é reconhecimento. Essa é minha energia. Isso é que me faz seguir trabalhando pela Bahia como missão mesmo. E não é hipocrisia, sabe, Fernanda? Porque é tão bom receber reconhecimento. E eu acho que é isso que me move. Então, eu quero te agradecer pela sua torcida, e agradecer o programa por a gente estar aqui divulgando isso. E pedir a você que continue divulgando os números da Procuradoria Especial da Mulher para a gente poder acolher cada vez mulheres. São histórias incríveis, são histórias às vezes muito tristes, são histórias de superação e que a gente precisa dessa sororidade. Você está aí num espaço de poder, podendo divulgar, e eu agradeço também que você faz parte dessa luta. Então, se eu puder, a gente vai transformar a Procuradoria Especial da Mulher numa das maiores do país, porque eu sou ambiciosa e você sabe que a gente, quando bota uma coisa na cabeça, a gente, com apoio, a gente vai e que vai salvar vidas de mulheres. E é isso que importa. Enquanto eu tiver força, são essas pautas que eu vou defender. As pautas de igualdade racial, de gênero, da saúde, da cultura também, educação, porque eu acho que eu estou aqui para isso, para representar a Assembleia Legislativa da Bahia e dizer: essa é uma deputada que merece o nosso apoio, o nosso voto de confiança, que eu acho que é mais importante. Claro, eu dependo de voto na urna, mas o voto de confiança, eu teria, acho que 1 milhão de votos do povo da Bahia. E isso é que é importante para mim. Estou muito feliz, te parabenizo pelo programa e desejo a todos um 24 de mais esperança, sabe, de mais solidariedade, de menos conflito, de menos intolerância, porque a gente tem que torcer pelo Brasil, torcer pelo nosso governador Jerônimo, torcer para a Bahia dar certo, torcer para a gente superar a seca. E é essa vontade que a gente tem. Nesse ponto, eu acho que a gente deve se unir, não se deve fazer oposição à Bahia. A gente deve estar com a Bahia no coração, assim como eu tenho. Muito obrigada, deputada, pela participação. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.